Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor Felipe Fraga, diretor da Escola André Leão Poente e mediador, pelo menos, desse episódio do AL Podcast. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, gravando no AL Podcast Studio, aqui nos estúdios da ProHub, com o oferecimento da ProVid. E hoje a gente tem a felicidade de receber um ex-aluno da escola, o Bruno Lara, que inclusive foi meu aluno. Desculpa qualquer coisa aí, Bruno, eu estava começando na vida como professor ainda na época, né? Mas eu acho que eu tive minhas qualidades e alguns defeitos, né? Mas hoje eu estou compensando aí, né? Te trazendo para um projeto bacana de escola, né? Expandindo a escola. Eu acho que esse é digamos que o maior objetivo de uma escola é poder, inclusive, manter contato com os alunos depois que eles se formam, né? E o Bruno aí é um parceiro, a gente está sempre se conversando, né? Dá para dizer até que a gente conseguiu manter uma amizade aí na vida pós-escola, né, Bruno? Então, acho que, pelo menos com o Bruno, meu objetivo como professor aí foi cumprido e a gente ainda continua nessa caminhada, né? Não é todo professor de literatura que passa apocalipse para os alunos. É isso aí, né? Sim. A Batalha do Apocalipse, né, do Eduardo Sporé. Na tua época eu trabalhava bastante com mas esse... agora cá para nós aqui, como é que era o professor? Meio fraco, mas agora tá bom. Fraquinho. Tá. Não, melhorou bastante. Na época a gente dizia pra ele, não, Felipe, tu vai ser diretor. Ele falava, não gosto. Agora. Vai ser, todo mundo sabe. Tá aí, ó. Tá aí. Pegou gosto agora. Então, além do professor Viegas, estamos aqui com o colega de sempre aí, o Rodrigo, que é o parceiro de todas as horas, aí, além de tudo escreve as nossas pautas, né? Então, as últimas pautas, inclusive a que a gente vai gravar hoje, o Rodrigo é que produziu, né? Então é o nosso escritor principal, né? Mas então nós convidamos o Bruno hoje para conversar aí principalmente sobre jornalismo para a internet, sobre produção de conteúdo para a internet também, porque o Bruno é jornalista, né? Formado, mas nós vamos deixar o Bruno mesmo se apresentar aí, depois a gente volta a conversar. Na verdade eu sou formado pelo ALP, né? Porque é incrível, cara. Quem conhece o LP sabe, se cria uma família, todo mundo se conhece, todo mundo se vê depois, né, Felipe? É incrível. O pessoal diz, estudei lá, eu também estudei lá, virou amigo na hora. E quando a gente vai nos shoppings de Canoas ali, então, todo mundo é do ALP aí, né? Quando eu entro ali, eu já vou com o braço postiço, assim, que ele vai abanando, assim, porque os dois shoppings, né, agora principalmente o novo ali, que é maior, a maioria dos alunos estão trabalhando ali, né, então... Mas eu imagino, né, cara, eu saía da Alvorada, ia aqui, no Bourbon, aqui na Sertória, que eu encontrava os alunos tudo, não tem, imagino do lado, né? Sim, né? Não, ali todo mundo se conhece, né, e eu trabalhei um tempo não só no André Poente, como no Rondon também, que é uma outra escola do centro, e que também recebe de todos os bairros, né, então aí a cidade é muito pequena, né? Quando a gente trabalha numa escola, assim, a gente acaba conhecendo todo mundo, né? E com o projeto de podcast, tem gente que já me conhece, que eu já não reconheço os alunos, né? Porque nesse tempo que eu tô há 12 anos já passou com uns 10 mil alunos por mim, né? E daí agora com o projeto do podcast tem alguns ali que nem alunos foram, que às vezes reconhecem também, né? Mas eu sempre fui o puxa-saco original, sabe? Aquele que é mal em matemática, não entende muito do negócio, tal, daí vai dar o jeitinho brasileiro, aquele pra sair da escola. Senão eu tava até hoje tendo aula com a Veraci lá, né? Que ainda tá na escola, inclusive, né? A Veraci ainda vai ficar alguns anos conosco lá. Na matemática, assim, sempre fui muito zero à esquerda, essas coisas. Mas aí era notório que tinha um caminho para comunicação, né? Sempre conversava muito e tal, e tirava alguns professores da aula, Trovando, Fiado, o Alessandro e tal. Inclusive as aulas do Alessandro estão fazendo falta com esses debates aí sobre o nazismo. Ali no final, se sobrar um tempinho, a gente até conversa um pouco sobre isso. Mas como vice de professor, né, e aí nos projetos, a gente tem uma pauta ali que a gente vai seguindo, né? Inclusive a gente definiu aqui, então, algumas perguntas para serem feitas pelo Bruno, né? E a primeira é do Viegas, inclusive. A primeira já é minha? Depois da apresentação já é do Viegas. Que honra. Já é minha, que honra. Tá enferrujado o Viegas. Mas muito tempo, né? Sem fazer live, né? Não, a gente andou dando uma pesquisada nas tuas redes sociais aí, né? E vimos que tu tem aí um perfil bem arrojado, né? Tem bastante iniciativas aí, né? Procura resolver os desafios da comunidade e tal. Famoso metido.
Não, mas tá bem ativo, né, na comunidade aí, né? E tu, quando foi aluno da escola, né, no ensino médio, tu desenvolveu um projeto voltado para os alunos do primeiro ano, né? Então, a nossa questão é essa, né? Se tu poderia falar um pouco aí desse projeto aí, né? Então, a gente desenvolveu lá no André Point um projeto junto com a Junior Achievement, que é uma ONG, né, internacional lá dos Estados Unidos, super reconhecida. Nós recebemos palestras deles no ano passado, inclusive, na escola. E daí era um projeto voltado... Eles são voltados para o empreendedorismo, né? E esse projeto, a ideia era que os alunos do terceiro ano ali se envolvessem um pouco, né? No caso, eu que fiz essa parte, junto com os alunos do primeiro. Então, essa troca entre alunos também. E daí eles tinham que montar empresas, né? Eles montavam... Isso tudo partiu deles, né? Eles tinham que desenvolver qual produto eles queriam fazer o produto, montar a estratégia de venda, caixa, todo esse tipo de coisa. Então, ali a gente tinha alunos que montavam capinha de celular, a gente tinha alunos que montavam suporte de notebook e tal. E eu até me surpreendo, porque eles foram super bem, assim, e eu não sei porque que nenhuma delas continuou depois. Às vezes a gente começa um projeto em escola, assim, mas com certeza a experiência para alguma coisa eles estão usando hoje em dia, né? E o Viegas deve lembrar bem porque isso foi desenvolvido na época do Politécnico, que tinha o seminário integrado. Lembra dessa época aí? Eu me lembro que na época teve um problema ali, porque os professores não receberam muita instrução, formação, nada, né? Foi meio que te vira aí e faz alguma coisa nesse contraturno. O que se diz que aconteceu ali naquela época, que é do Tarso, o governador e tal, né? E ele foi ministro da Educação e ele já sabia desse projeto do novo ensino médio, que já estava sendo construído, né? E daí ele meio que se adiantou e colocou aquilo que está chegando agora como novo ensino médio, né? Então era meio que os itinerários formativos ali que chegaram como seminário integrado, né? A única coisa é que algumas escolas, acho que a maioria inclusive era no turno inverso, né? E o Bruno era um que não saía da escola, né? Aí ele tava lá, estudava de tarde, mas estava de manhã lá. Não sabe que lá no Feijó não, né? Lá no Feijó era no turno no turno mesmo, né? Era no mesmo turno. E alguns Tanto que casos, tiraram, né? Na época teve um pouco de chiadeira que tiraram a carga horária de algumas disciplinas, né? E o que acontecia? Algumas escolas colocavam no mesmo turno, né? Daí tinham 6 períodos, outras faziam 5 e era no contraturno, né? Mas aí aqueles alunos que já trabalhavam, faziam estágio e tal, eles não precisavam fazer porque eles compensavam com o estágio, daí fazia a comprovação de que já trabalhava e tal, né? Mas eu me surpreendi na época com a qualidade de alguns produtos, sabe? Eles faziam aquelas almofadinhas de colocar o notebook em cima, sabe? E, cara, ficava... Assim, não perdia nada para as que se vendia no mercado, sabe? Sim. Inclusive o Chromebook veio numa dessas hoje que tinha na escola lá e eu uso, né? Pra te ver. Se durou até hoje é porque era bom. Sim, uma coisa vai fazer 10 anos já, né? Imagino. É bom mesmo. Vai lá, Rodrigão, então... Bom, prazerzão te receber aí, Bruno. Prazer é todo meu. E dando sequência a essa questão aí que até foi colocada inicialmente pelo Viegas e tal, né? A gente já está falando sobre educação, né? E a gente também viu, quando pesquisou o teu perfil, que tu teve um engajamento na tua vida universitária, né? Atuando, inclusive, como integrante do Diretório Central dos Estudantes na tua faculdade. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre a vivência que tu adquiriu nesse período, assim, os desafios que tu teve, né? O que mais te marcou nesse período enquanto tu atuou nessa empreitada aí. Eu sempre tive um perfil meio voltado para a política, assim, o Felipe sabe bem, atuando de várias formas e tal. E na faculdade, isso eu acho que é meio que do perfil das pessoas, né? Tu não consegue se dissociar disso às vezes. E na faculdade acaba que tu tá ali também se envolvendo e no fim me convidaram para ser vice-presidente de uma chapa, né? Daí fui lá, fui vice-presidente e tal. Depois o presidente saiu, eu assumi como presidente. Então a gente trabalhou em várias questões que eram importantes ali para aquele ecossistema, né? Como, por exemplo, o transporte da faculdade até o trem, que era um motivo de assalto e tal. E no fim acabou que os professores também usavam. Então eram serviços bem importantes. A gente recebia ali uma verba da instituição. E no fim eles se beneficiaram muito, porque a gente fazia sala de jogos, a gente fazia um monte de coisa que era interessante, né, para eles também. E eu me lembro que essa experiência foi interessante para quem fazia parte, né?
Porque eu assumi de vice para presidente e a minha vice assumiu de presidente também. Eu brinco até hoje, Rafaela, que foi um golpe isso daí que tu me deu. No Brasil é previsto, né, cara? Porque muitos dos presidentes acabaram com o vice virando presidente, né? Ou porque o presidente morreu, porque foi impeachmentado, né? Então já estava previsto, né? É. Cara, E os vice depois acabam virando diretor, né? Sim, acontece bastante, né? Te prepara, Rodrigo. Eu digo, quando o Rodrigo assume aqui a mediação, né? Inclusive hoje a gente vai gravar 2 episódios, né? Isso. No mesmo dia a gente tá Tu gravando. já tá Aí preparando ele, já. Já passei Já a sentiu, bola, né? Sentiu, né? Mas foi uma experiência muito legal, assim, porque tu recebe demanda dos colegas, né? Tu tá ali numa posição de representar os colegas e tu também tem que ter uma relação com a diretoria. Então acaba que tu faz esse meio de campo e é uma experiência bem interessante, assim. Mas, então, Bruno, quando tu estava fazendo a graduação em jornalismo e tal, tu chegou a receber um prêmio aí de jornalismo do Ministério Público, né? Na categoria reportagem universitária e também o prêmio Ari, Banrisul de jornalismo, né? Para quem não é dessa área de jornalismo, inclusive, eu sou totalmente ignorante, né, nesses prêmios aí, né? Então a gente queria te dar uma oportunidade de falar, né, qual foi o projeto que tu inscreveu para esses prêmios e tal, como é que funciona para se inscrever, como que é a escolha, né? E também de como tu te sentiu de ter sido agraciado com esses prêmios aí, né? Isso motiva muito, né? Essa história de prêmio aí para quem é aluno e tal, funciona muito bem. Na verdade, era um trabalho em grupo, assim, que foi nos proposto e tal, e a gente resolveu falar sobre moradores de rua. Então a gente foi atrás e fazer aquele trabalho de campo mesmo, ir lá, conversar, ver, cara, por que tu tá na rua? O que te trouxe até aqui? Tu quer sair, não quer sair? E a gente descobriu várias coisas, assim, que para nós eram completamente inéditas, assim. Tinha pessoas que estavam na rua porque queriam estar na rua e não querem sair de lá. Elas estão lá por opção. Então não é aquele... Muita gente tem aquela impressão de que não, tem que tirar as pessoas de lá. Não, tem gente que está lá porque quer estar lá. Tem muita gente que saiu por causa da família, tem muita gente que saiu por causa de questão sexual que a família não apoiava. Então, assim, o mais diverso, a gente viu muita solidariedade. Tinha gente que a gente entregava, o cara estava ali morando na rua, a gente entregava roupa, um saco de roupa, e eles diziam, não, eu não preciso, dá pro fulano ali que mora do lado, porque ele precisa mais do que eu. Então, tu via assim, chocava, né? E esse trabalho foi desenvolvido com um grupo muito grande de colegas, ali com a Evelyn, com o Wagner, que era o nosso diretor na época, inclusive recebeu 500 prêmios do Wagner, um baita jornalista já, e a Vanessa, vários outros, a Sara era a nossa professora, eu sempre fui, né, o puxa-saco original, então não tem que falar na professora. E a gente desenvolveu outros projetos como revista também, mas esse nos marcou muito porque a gente ganhou os 2 principais prêmios do Estado, né? A ARI é a Associação Rio Grandense de Imprensa e o Ministério Público do Rio Grande do Sul são 2 instituições muito reconhecidas, né? E a gente ter ganho esses prêmios é de colocar no quadro e entregar para a mãe. Massa. E eu acho que quando tu te apresentou, tu não falou sobre a GBC, né? Que hoje tu atua aí na GBC, né? Que é um portal de notícias da região metropolitana, principalmente de Canoas, que é a cidade onde nós moramos. Então é onde o Bruno atua hoje, né? Que é exclusivamente jornalismo para a internet. Inclusive a gente depois, nas próximas perguntas, vamos se debruçar mais sobre essa temática aí. Mas a segunda do Viegas agora, então... Bom, em 2013, né, tu atuou como professor voluntário do projeto Mais Educação, né, em uma escola de ensino fundamental, né. Até eu ia te perguntar como é que funciona isso, depois eu sigo na pergunta, né, mas como é que funciona isso para te ser voluntário? Tu chega lá na escola e eu quero ajudar aí e tal, e já pode ou tem que ter um processo mais burocrático para... Não era um processo muito burocrático, não. Senão existia uma formação, coisas desse tipo. Tu chegava lá, tinha que estar cursando, tinha que ter alguma coisa, obviamente, para aquilo que tu está te propondo, né? Mas era uma ideia de contraturno, assim como o da Junior Achievement lá. Até eu acho que por isso que eu topei aquela ideia lá antes. Sim. Mas a ideia era que tu tivesse uma atividade extracurricular no outro horário, né? E daí tinha professor de judô, professor de sei lá o quê, dando oficinas, né? E daí acontece que tu recebia uma verba ali, né? Tu recebia um pagamento, então não era só de graça, voluntário. Tá. Então isso incentivava muito a gente a fazer também. Só que é complexo, assim, para quem não tem a vivência de professor, quem não sabe fazer isso, né?
Porque você está numa sala ali com 30 alunos, 25 alunos, crianças pequenas, né? Então, Tu tem aquela outra visão, né? Tu tá do outro lado agora, né? Não, e é muito complexo, assim, porque, sei lá, eu nunca tive essa experiência, nunca tive essa formação, né? Então, tu controlar ali 25 pessoas para fazer um jornal online, que era o que a gente fazia na época, saía alguma coisa, mas era bem complicado. Bom, aí continuando a questão, né? Então, tu foi assessor da vice-prefeita Gisele Wecked, de 2017 até 2020, né? E tu também participou de políticas públicas que visaram a redução do déficit de vagas da educação infantil, né? Colaborou também com a implantação da plataforma Google for Education. Isso me chamou a atenção, né? Porque a gente trabalha lá na SEDUC com o Google for Education, né? Mas isso, então, a nível municipal, né? Nas escolas municipais de Canoas, né? Então, como é que tu avaliou essa importância, né, da educação na tua vida e qual o teu esforço para que mais pessoas tenham, né, acesso a essa educação, né? Eu trabalhei junto com a Gisele ali, que era vice-prefeita, né? Junto no governo do prefeito Luiz Carlos Busato, né? E ela tinha muito esse olhar para a educação. Ele até falava que ele, como arquiteto, cuidava da estrutura e ela da alma. E ela é advogada, né? Sim. Não tem nada a ver com a educação, mas ela tem esse olhar. Então, todos esses 4 anos que ela esteve por lá, ela focou nessa pauta. Então, a gente teve ali alguns avanços, como eleição direta para diretor de educação infantil, que não tinha antes e agora também não tem mais, mas enfim, foi um avanço na época. E o Google for Education foi uma coisa interessante, porque a gente foi atrás, eles foram lá para São Paulo, fizeram aquela reunião, conheceram e tal. E é um projeto grande, né? Porque tu instalar isso numa escola particular, numa universidade, já é um trabalho grande, né? Imagina em 84 escolas. É complicado. E eles colocaram como meta instalar nas 84 ao mesmo tempo. Não foi assim, vamos fazer aquele piloto, deixar funcionando bem e depois... Não. As 84, então, foram contempladas com o projeto, receberam o carrinho com os notebooks, com os Chromebooks, na verdade. E foi um trabalho de divulgação muito grande, um trabalho com a imprensa, um trabalho para que os professores entendam o que é. Todos os professores foram receber formação também de como usar, como fazer e tal. E isso é muito interessante. Uma sala Google nas escolas também, que tem aquele ambiente Google diferente, com puff, com não sei o que e tal. Então, eu acredito que foi um avanço, assim. Até as crianças acabaram não usando muito, porque quando terminou o projeto, a gente já estava em pandemia, né? Sim. Então, acaba que muita gente foi conhecer essa história só agora, que estão voltando para o presencial. Mas, assim, o que levou vocês, a prefeitura, a se interessar pelo Google for Education? Porque eu vi ali 2017, eu não sei se começou nessa época ou foi depois. Foi depois. Foi depois, tá. Porque lá na SEDUC, aqui no estado, né, começou em 2019, né, Rodrigo, Sim. a implantação do Google for Education, né? Eu até ia te perguntar se vocês chegaram a conversar com o governo do estado, mas eu acho que vocês começaram quase ao mesmo tempo, né? Não, mas houveram conversas. Houveram conversas com o governo do estado também. A gente serviu de exemplo, né, pro estado. Outras prefeituras vieram ver o que a gente estava fazendo e tal. Porque era realmente inovador, né? A gente conheceu, eles foram até lá, então nem tinha nada aqui pra gente olhar. Depois a gente descobriu que o La Salle estava implementando isso também, né? Tinha uma sala Google e tal. Só que é aquilo que a gente fala, né? Um universo muito menor. Tu pegar uma universidade, por exemplo, que é para adultos e tal. Sim. E tu querer colocar isso em 84 escolas, né? É muito diferente, porque daí tu vai chegar lá numa escola, no fundo de bairro, não tem internet. Sim. Aí tu tem que... Daí, às vezes, nem a operadora passa a internet na rua. É toda uma coisa enorme. Eu achei bem interessante porque, assim, eu já entrevistei outras pessoas ligadas a outras prefeituras, até na época que eu fazia as lives com o Mestre dos Magos, né? E ele convidou uma lá, o Mestre dos Magos, o Sérgio Job Lima. Abraço, Sérgio. O Sérgio convidou, né, uma lá da região dele, lá da região do litoral, né? E aí ela era empresária, no caso, e tinha fornecido o serviço esse de ter o acesso à sala de aula virtual, né? E, então, assim, a maioria das prefeituras aqui no estado não usam o Google for Education, elas contratam, né, outras empresas que fornecem um serviço, né? As escolas particulares também, a maioria, né? Então, assim, é interessante que uma prefeitura também adotou o mesmo sistema, né, do que o estado, né? Isso é muito interessante porque o aluno tem contato com as coisas que são atuais, né?
Sim. vai usar o Docs lá do Google, não é o que já fica salvo em nuvem e tal. Claro. Porque daí o cara tem contato, às vezes, com o Word lá, numa máquina mais ou menos, no 2007, daí já recebe um arquivo mais atual, já não consegue nem abrir, fica aquele negócio todo, entendeu? E eles já tinham acesso ali a tudo que o Google pode oferecer, com toda a segurança de pesquisa. Por exemplo, se o aluno... Eu me lembro que a gente comentou muito na época que se o aluno colocasse bomba no Google, por exemplo, apareceria uma bomba de chocolate. Sim. Tem toda uma mecânica diferente, né? Eu não tenho nenhum vínculo com a Google, né? Mas, assim, a educação tem o acesso gratuito, né? Tanto que tem a Microsoft também tem, né? O Office 365 tem, agora a gente está até fazendo um estudo para implantar lá na SEDUC, né? Da Microsoft, né? E para a educação, para os outros órgãos todos é pago, né? Para o IRGA é pago, a SPGG é pago, a SEDUC, né? A educação é gratuito, e o Google for Education também, né? E o Office também, a Microsoft também tem um sistema assim gratuito para a educação. E até eles têm uma classificação, né? E1, vários planos, né? E1, E2, E3, F1, F2, e o da educação é o A1, que tem as mesmas funcionalidades do E1, que é pago, mas para a educação é gratuito. Eles têm agora também até o Classroom da Microsoft, né? Que é meio que interligado, é o Microsoft Teams, né? E daí ele é tudo videochamada, Classroom, tudo junto ali, né? Sim. E é muito interessante porque o Google ele dá todo um suporte, assim, sabe? O gestor da América Latina teve em Canoas, trouxe o Ives Urquiza, se não me engano, que é embaixador do YouTube no Brasil. Então eles trazem toda uma estrutura para conversar com o prefeito. A gente fez um evento para todos os professores no Parque Shopping Canoas, para explicar como ia ser, para trazer a experiência, aquela coisa de telão, bonito e tal. Sim. E dá um novo gás, assim. Vejo que todo mundo ficou bem empolgado com a nova ideia. Isso que ele falou, eu posso confirmar lá, porque a gente trabalha direto com o pessoal da JetEdu, né? E qualquer dúvida que a gente tem, tu entra em contato com eles e eles prontamente te ajudam, né? Não é porque é para educação, né? Não é pago, né? Que eles te dão atendimento na hora. Então, realmente eu não entendo por que outras prefeituras escolhem pagar, né, um serviço se tem da Google, tem da Microsoft. Mas né? eu me lembro que teve um investimento bem grande em notebooks, né? Em Chromebooks, na verdade. Os carrinhos, os Chromebooks, esse era o único custo que tu tinha. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa eles querem vender, porque afinal eles, né, vivem disso, né? Inclusive agora a gente está perdendo, né, no Meet a versão de gravar, né? Sim. Não vai ter mais essa funcionalidade. Já sumiu. Eu tô com uma conta experimental lá, a conta Plus, que ainda grava. Grava pelo OBS, que é de graça. Né, quem sabe, né? Mas o problema é que a maioria dos professores não sabe, né? Então tem que ser fácil, né, o acesso. Que uma das coisas que aconteceu, que eu notei durante a pandemia, é que eles liberaram muitas funcionalidades exatamente por causa da pandemia, né? Que não existiam antes, eles foram colocando, até para dar aquele gostinho, né? Olha como é que é, agora vocês vão ter que pagar, porque é um mercado, né? Esse negócio do Google é interessante porque ele desperta o empreendedorismo também. Mas uma história que a gente ficou sabendo é que eles detectaram lá no Nordeste um aluno que ele montou uma Netflix caseira. Porque o acesso é ilimitado, claro, a quantidade de dados. Não é aqueles 15 GB de drive. Então o que ele fazia? Ele baixava um monte de filme, mas um monte de filme, sério, coisa arada. E daí deixou uma nuvem enorme. Agora ele vai ter que pagar. E ele vendia para os colegas. Então é empreendedorismo puro. Sim, isso acontece bastante, né? Com limitado. A nossa conta também é limitada. Isso aí, uma vez tinha um colega meu que disse, vamos fazer um curso usando o Google Sala de Aula, né? E aí na época a gente ficou com essa dúvida, mas e se a gente ganhar dinheiro com isso, vender o curso, não vai causar algum problema? Porque afinal ele é usado para educação de forma gratuita. Não sei se o que esse teu amigo fazia era legal. Não, amigo, não, só fiquei sabendo da história. Depois cobra a conta de mim. Se era legal ou não, a gente não sabe, né? Não sei se poderia dar um problema ou não, né? E essa questão de implementar nas prefeituras o Google for Education, tu estava falando que entrevistou pessoas que trabalhavam no município, então tu teve uma amostra disso, né? Mas eu notei bastante que os professores que a gente tinha na escola, que trabalhavam também no município, principalmente de Canoas, mas a gente tem muitos professores de Esteio, lá também em Esteio eu sei que também implementou. Quando chegou a pandemia, eles estavam muito mais preparados a utilizar as ferramentas Google, exatamente porque eles foram incentivados
no município, né? E os professores que a gente teve mais que ensinar algumas coisas eram aqueles que trabalhavam só no estado. E no estado até foi implementado, mas muito mais devagar, assim, né? Porque o e-mail @educar a gente tem desde 2015, 2016, né? Que chegou pra gente utilizar. Já era as ferramentas Google for Education, né? Só não tinha aquela proximidade de ter uma empresa, que nem a GetEdu, dando aquele suporte, né? Por isso que as prefeituras, elas contratam a empresa, porque daí é muito mais fácil para dar formação e tudo, né? Porque a formação o Google dá, mas é por vídeo. Você tem que ir lá e assistir o vídeo e tal, né? Tem que procurar lá Google for Education e tal. E se contratar uma empresa, ela mostra tudo, né? E no início os professores estavam muito engatinhando, né? Porque nem todos, a maioria dos professores eram migrantes digitais, não tinham muito contato. Hoje, às vezes eu tenho que ensinar ainda a professora a anexar no e-mail algum arquivo lá, porque eles não acham o clipezinho ali para anexar, né? Ligar o projetor é clássico. Sim, imagina. Eu digo muito que eu virei diretor. Sempre tinha um aluno profissional em ligar. Sim, eu digo muito que eu virei diretor por causa disso, que me chamava o tempo todo para ligar projetor e alguma coisa assim. O Felipe era nosso aluno da tecnologia. O Bruno lembra que às vezes eu tava dando aula, batia um professor, tu pode me ajudar lá com a caixa de som? A caixa de som da escola até hoje é um problema. Eu também, seguidamente me chamava na sala. E daí tu vê que os professores que trabalhavam no município estavam bem mais preparados, né? Tanto que no estado, a gente tava conversando em off, é agora que tá chegando os Chromebooks, né, e tal, e no município já tem, antes mesmo da pandemia, alguns já tinham, né, então os professores estavam mais preparados, né. Aí é uma outra experiência, tanto que nas escolas de Canoas e Esteio também, tu vai na frente da escola, tem uma placa, ferramentas Google for Education e tal, né. Legal. As do estado ainda não tem isso, mas pode ser que chegue em algum momento também, né, de ter essa parceria mais próxima, assim, com as ferramentas, ou até daqui a pouco vai migrar para a Microsoft, né? Aí entra uma outra questão, né? Tu imagina a polêmica que dá botar a placa do Google for Education na porta da escola. Ah, sim. Né? Aí entra, né, toda a questão política. Tem mais isso. Tem mais visibilidade, né? Apesar de que hoje a placa na frente da escola é pouca gente que vai ver, né? Mas hoje todo mundo já utiliza as ferramentas Google e posta, já tá todo mundo vendo as redes sociais, né? Mas tu sabe que sempre não tem mais né? muito como fugir disso, não, né? Bueno, antes de passar para a minha pergunta, eu só queria fazer uma colocação, já que vocês falaram agora há pouco sobre o Junior Achievement, né? E eu participei lá por 2007, 2008 como voluntário num projeto que eles desenvolveram na época, que eu acredito que eles estejam conduzindo esse projeto ainda hoje, mas eu penso ser um projeto bem importante, principalmente agora nesse contexto pandêmico que a gente vive, que era um projeto chamado As Vantagens de Permanecer na Escola. Então, o que aconteceu? Naquela época, eu atuei em 2 escolas de ensino fundamental, acho que na 7ª série, para conscientizar os alunos sobre a necessidade de eles não abandonarem os estudos, né? Eu sei que hoje os projetos são mais voltados assim, educação financeira, como economizar, gestão do dinheiro e tal, mas eu acredito que esse projeto deles também tenha uma importância inquestionável, né? Então, abração aí, pessoal da Junior Achievement, e espero que ainda esse projeto ainda esteja sendo levado sendo conduzido, porque ele é muito importante. Né? E era um outro público, né, Rodrigo, mais de fundamental e EJA, né? E né, o ano passado, mesmo durante a pandemia, nós recebemos lá palestras da Junior Achievement também, foram 4, inclusive, né? Uma por mês. E daí a gente fez nesse formato online, então mesmo durante a pandemia eles continuaram fazendo esse tipo de formação, até a parceria com a Seduc CREA, inclusive, né? Veio via CREA, tudo institucional, assim, oferecendo às escolas que quisessem receber, e nós recebemos lá, até teve uma boa participação dos alunos, né, inclusive. Foi bom, né? Mas, Bruno, é o seguinte, a gente gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu canal de comunicação GBC, né, que você está se dedicando atualmente, que dá notícias sobre Canoas, outras cidades também da região metropolitana. A gente gostaria de saber como é que esse projeto começou, como é que está o estágio dele atualmente, né, em termos de visibilidade, de acessos, quantas pessoas trabalham nele hoje em dia. Pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto para a gente, por favor? Maravilha. A GBC ela começou com o James Anato, que é um jornalista lá de Canoas também, e ele já fazia isso há uns 6 anos atrás, e ele já tocava esse projeto. Então, depois que eu saí da prefeitura, eu fui para lá também, até por causa da formação e tal, já é uma coisa que eu fico mais à vontade de trabalhar com notícia, né? Então, ele cuida mais da notícia e tal, e eu faço mais a parte institucional, comercial, e essa parte também jornalística um pouco. E a GBC, ela cobre a região metropolitana, que é aquela que fica na sombra de Porto Alegre, né?
Canoas, Esteio, Sapucaia, Nova Santa Rita, Cachoeirinha. Alvorada, não vai esquecer da minha cidade, né? Não, mas lá a gente não chega ainda. Não chegou ainda. Não, porque lá é meio longe. Pô. Então, é que quando a gente é em Canoas, né? A gente tem que atravessar Porto Alegre ali. Já pode contratar o Santos pra fazer Aí, a cobertura lá. Se quiser fazer um extra. Olha. E aí a gente cobre essas cidades. Aí hoje a gente tem um número de acesso bem relevante, né? A gente chega em 1,5 milhão de acessos por mês. Significa aí mais de 30 mil acessos por dia. A gente está falando daquela visualização, né? Aí o cara foi lá e visualizou 2, 3 vezes, conta 2, 3 vezes. Então não é o número de pessoas, mas mesmo assim é um número extremamente relevante, né? A gente chega aí certamente em mais de 100 mil pessoas. A gente está falando em Canoas, por exemplo, que é uma cidade que tem 400 mil habitantes. Então é um chegar importante. E a gente está passando por esse momento de que a mídia tradicional ela tem algumas suas desconfianças, né? O jornal impresso é um jornal caro, um jornal que sai atrasado. Eu sempre digo que o jornalismo é uma profissão atrasada, né? Porque o jornalista ele só atua depois que a coisa aconteceu, né? Tem muita gente que acha ainda que jornalismo é dar opinião e tal. É uma parte, mas isso não é puramente jornalismo. Então, para o jornalismo entrar em ação, quando chega a nossa vez de fazer alguma coisa, ou alguma coisa já aconteceu, né? Ou alguém já investigou, ou alguém já foi condenado, ou alguém já foi morto, ou aquela iniciativa já foi implementada. Então, eu brinco que a gente está sempre atrasado e o jornalismo é aquilo que acontece agora, né? Não adianta a gente querer fazer aquela coisa de escala, de um produto que tu vai vender daqui 1 mês, 2 meses. Não adianta. É muito rápido, né? É muito rápido. Se der a notícia um pouquinho atrasada, já era, né? Então, assim, é aquela coisa que e esse é o cuidado que a gente toma, sabe? Aconteceu um negócio agora, a gente vai lá e mete urgente. Aconteceu agora. Depois a gente vai lá e mete agora. Tal coisa, não sei o quê. Trem tá fora de operação agora. Por quê? Sim. Porque demora 1 hora, 2, o trem voltou. Então, o que adianta eu colocar isso no jornal de amanhã, né? Então, a gente tem muito esse Ontem foco. O trem parou e tal, né? Sim. Então, a gente tem muito esse foco e é como tu disse, né? Passou 3 horas, não precisa mais publicar. Sim. O trem já voltou, a vida tá normal e segue o baile. Sim. É bem... Eu acompanho bastante o trabalho do Bruno ali, é bem hard news mesmo, assim, né? O que tá acontecendo, já sei ali. Muitas coisas da cidade que acontecem, eu sei por ali, né? Porque eu tenho tanto a lista de transmissão da GBC mesmo e o Bruno também encaminha ali, né? O que quer dizer o GBC ali? É Grupo Brasil de Comunicação. E é uma tarefa bem difícil de fazer, porque muitas vezes tem até que escolher o que eu mando agora, né? Porque tá acontecendo 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo. E não sabe. E quando a notícia, a recém aconteceu também, para saber ser fidedigno com o que tá acontecendo, tem que ter todo um critério ali, né? Para se fazer isso. Tu não vai, claro, não vai dizer as fontes, né? Mas como é que tu busca essas informações para ter elas bem rápido? Chega por tudo que é lugar. Pela internet, ou alguém te vai te passando, a gente chega muito longe, né? Sim. Então acontece que as pessoas vêm e nos mandam. Às vezes chega da polícia, às vezes chega da vítima, Sim. Chega de vários lugares. Deve ser mais ou menos. Eu escuto muito rádio, né? Eu sei que o Felipe também, né, gosta de rádio. E às vezes a gente tá no trânsito ali, uma pessoa manda, né, pelo WhatsApp ali, tá tudo trancado aqui na Sertório, por exemplo, né? E aí já na hora o cara já diz, o fulano aqui avisou, né? Então acredito que mais ou menos isso que acontece. Geralmente é assim. E é por isso que o jornalismo ele tem que ser profissionalizado, né? Tu tem que ter um cuidado. Porque o que a gente aprende na faculdade faz falta para muita gente é que todo mundo que te passa uma informação tem um interesse, né? Sim. Tu tem que saber disso. A pessoa que tá te passando aquilo, ela não gosta do vizinho. E daí ela viu que o vizinho foi preso, ela é a primeira a te mandar. Sim. Mas esse, por exemplo, do trânsito, talvez porque ele queira que tu fale o nome dele. Lá, o Viegas lá tá me dizendo tal coisa. Disse meu nome na rádio lá, né? Então, às vezes não acontece o interesse seria esse, né? Não acontece muito no hard news, mas tu vai ver depois isso acontecer na política, por exemplo. O vereador, o assessor do vereador vai lá e diz, o outro vereador tá sendo investigado não sei do quê. Tá aqui o processo. Sim. E se tu entra na onda ali, se tu não conhece o interesse de cada um, aí é... Se é uma notícia rápida, tu não tem como correr atrás da veracidade, né? Porque tu vai correr atrás, já passou a notícia. Mas é isso que transforma, é isso que diferencia o jornalista do cara que publicou no Facebook, né? Sim. Por isso que a gente toma um cuidado sempre de... Tu conhece as fontes. De fazer 2 coisas. Uma matéria inicial, que é aquela... o cara foi morto a tiros no bairro tal, em Canoas, tal hora. Matéria inicial curta, o cara morreu. Depois a gente investiga.
se o cara tinha antecedentes, se foi uma disputa de tráfico, sei lá, teve um feminicídio em Canoas na última semana, era um ex-namorado dela e que era o principal acusado. Mas nisso, até chegar nisso, a gente precisa confirmar com a polícia, a gente precisa não sei o quê. Então, no início, a gente não diz isso. Foi o cara. Né? Porque a gente precisa toda uma credibilidade, né? Eu acompanho muito jornalismo, né, de futebol, né, de esportes, né, e os caras, como é que eles conseguem as informações, né? O cara tem acesso a um jogador, ou tem o cara da limpeza lá dentro, né, do Beira-Rio, lá da arena e tal, né, que passa, vocês têm esse tipo de fonte, claro, sim? Tem essas fontes confiáveis? Sim, sim. O cara que dirige a SAMU, o cara que é o diretor não sei da onde. Tá. E essas fontes são muito variadas. Muito importantes, assim. né? E no esporte também tem isso, que essa questão do interesse, entendeu? Tu faz alguma coisa? Tu gosta Gosto bastante. Não atuo muito, mas gosto bastante. Inclusive, boné do Colorado 2006, campeão do mundo. Olha só aí. vou lembrar. Esse é dos meus, é dos nossos. Aí, só o Rodrigo não vai gostar. 3-1 aqui, tô perdendo. Tu tá sempre minoria aí, Rodrigo. Acho que tu tem que repensar essa situação. Até o cenário tá vermelho hoje. Mas aí acontece o seguinte, o jogador, por exemplo, quer ser vendido. Não tem proposta pro jogador. O que ele faz? O empresário dele vai lá, larga no jornalista, chegou uma proposta pro fulano. Pô, mas não chegou nada de proposta pro fulano, mas daí ele já joga isso, o outro time, ali, o fulano tá vendo, entendeu? Sim. Então você tem que saber tá esse acontecendo interesse. muito, vamos sair um pouquinho, tá acontecendo muito agora no Inter, né? O Inter se interessou por um jogador lá, não, mas aqui o Flamengo tá interessado, o Palmeiras, daí o preço do cara já vai lá em cima. Exatamente. Então, isso é uma especulação que se faz, e o jornalista tem que saber isso para não ser usado, entendeu? Sim. Eu tenho que saber quando o cara tá querendo não levantar é fácil, o valor né? dele. Não é fácil, tem que saber bem, né, onde E isso, o que prejudica muito isso é a velocidade. Porque antes já era ruim porque tu tinha um jornal para botar na rua todo dia, né? Mas tu tinha um dia inteiro para confirmar. Tu falava com fulano, presidente do clube, ô presidente, tu tá querendo mesmo contratar o fulano ou é a história dele? Hoje em dia já é difícil fazer isso. Porque tu tá ali com 20 matérias para fazer no dia, não tem nem como. sempre dá. Indo pro encerramento aí, então, Bruno, já que a gente tá falando sobre jornalismo e também sobre conteúdo pra internet, tu até citou ali, quando tu citou do Alessandro, sobre as aulas de história. Tem que botar o Alessandro em rede nacional falar sobre botar em rede nacional, né? Até é bom a gente aproveitar a pauta, que é conteúdo pra internet e jornalismo, e para falar um pouquinho sobre o caso que aconteceu essa semana aí, que até movimentou bastante as redes sociais, principalmente sobre o Monark aí, o que ele falou sobre nazismo. Esses podcasts. Junto com o Kim, né? É exatamente os caras isso. Que falam demais. É exatamente isso que tu falou, né? Ainda quando tu citou o Alessandro, eu lembrei que o Monark, depois do que falou, ele botou a culpa na bebida ainda, né? Coitado de quem bebe ainda, os caras, né? Ficou aquilo, quem bebe ainda vira nazista. Eu lembro que o Alessandro ainda postou assim, tô no terceiro copo e ainda não virei nazista, né? E nós, como escola e como um projeto de escola, a gente realmente tem essa preocupação de fazer o conteúdo com responsabilidade, inclusive, né? E é sobre isso que a gente está falando também, que o jornalismo também tem que ter esse tipo de responsabilidade, né? E o que eu notei ali que aconteceu é que por ele ser despreparado, ele não se deu conta que o tamanho do projeto, né? Porque eles têm, às vezes, 8 milhões de visualizações, 5 milhões, 3 milhões de seguidores, eu acho que eles têm 3 ou 4 milhões, né? E ele não se deu conta primeiro, o absurdo do que ele disse e da repercussão que ia ter em cima disso, né? E então, tanto o professor de história, como é o caso do Alessandro que a gente citou, é o caso do Rodrigo também, né? Eu lembro que quando eu ainda estava em sala de aula, eu discutia muito isso com os alunos, porque até ali o governo Dilma existia, acho que até o Viegas, apesar de ser da matemática, vai lembrar que na redação do Enem existia uma regra que tu não podia ferir os direitos humanos enquanto tu fazia a redação. O Bruno deve lembrar que eu falava muito sobre isso. E toda vez que eu abordava isso em sala de aula, vinha aquela discussão, por quê e tal, né? Pô, mas daí, petista. Se eu for lá e defender pena de morte na redação, então quer dizer que eu vou ser desclassificado, né? E alguns alunos achavam um absurdo e tal. E daí virava uma polêmica ali de defender o porquê daquilo, né? Existia exatamente essa regra por causa desse tipo de coisa, que é para ensinar
ensinar esse tipo de coisa, né? Que quando tu for te comunicar, tu tem que ter cuidado com algumas regras, legislações e tudo, né? Sim. Hoje, infelizmente, essa é uma regra que já não existe mais no Enem, né? Então, o cara pode defender qualquer coisa hoje, quando for escrever a redação do Enem ali, que ele não vai ser desclassificado, né? Então, se o Monarca escrevesse a redação do Enem e colocasse o absurdo ali que ele falou, ele não seria hoje desclassificado no Enem, né? Mas na época em que eu estava em sala de aula, ele seria, e era uma regra que existia exatamente para ensinar esse tipo de coisa, e era o que eu colocava em sala de aula para os alunos, né? E é o tipo de consciência que um jornalista tem que ter, um professor de história tem que ter também, né? Como eu disse, o Rodrigo sabe muito bem exatamente por ser professor de história aí, né? Mas só para a gente poder falar um pouquinho, até porque como a gente está nesse projeto de podcast e tudo, eu sei que essa semana teve inclusive um olhar um pouco diferente para essa coisa do podcast, né? E até dos pais, assim, pô, a escola ela tem podcast, olha o que aconteceu, né? E a gente sabe que vai ter um olhar em cima do podcast exatamente por causa desse acontecimento. A gente vai ter mais pais e alunos nos assistindo e até prestando mais atenção no que a gente vai estar falando. Eu acho importante dar esse recado aí de que tem que ser feito com responsabilidade, principalmente por nós sermos uma escola, e a gente tem bastante essa consciência de que tem coisas que não podem ser ditas, né? Eu queria perguntar para ele, assim, aproveitando que a gente está falando sobre esse tema, tu já escreveu alguma coisa que tu te arrependeu depois? Não era bem isso que eu queria, ou deu uma repercussão, alguma coisa assim que... sim. Não que eu tenha me arrependido, assim, mas às vezes tu percebe que tu muda de opinião, né? Porque tem até uma brincadeira que diz que quando o cara é jovem, o cara é de esquerda, depois ele vai crescendo, vai indo pro centro, depois de direita. Mas é que eu acho que a gente... Não, eu espero que isso não aconteça. Não, mas eu percebo assim que a gente vai mudando de opinião. Sim. Às vezes eu escrevi algumas coisas, umas colunas de opinião num jornal em 2015, que eu já não sei se eu penso igual, assim, sabe? Mas não me arrepender por ter feito alguma coisa esdrúxula, assim, e tal. Mas eu acho que a gente está vivendo também um momento de muita falta de profissionalização, assim, sabe? Muito amadorismo, assim, e isso sendo incentivado, assim, pelo governo, pelas autoridades, pela sociedade, enfim. Porque a sociologia, a filosofia explicam, né? Tu vai pegar lá, Castells vai te dizer da teoria das bolhas. Tu vai pegar, sei lá, a teoria da sociedade líquida de Bauman. Isso. Eu não vejo os alunos, muitas pessoas, com a capacidade de linkar as duas coisas, sabe? E aí a gente percebe que a gente está indo por um caminho onde as pessoas não precisam mais ser qualificadas para fazer o que fazem muitas vezes. Então lá o Dr. Enéas dizia nas eleições, para ser presidente não precisa de nada. Para pilotar um voo precisa de horas de voo, para ser médico precisa de horas de não sei o quê, para ser professor tu precisa de estudo. E eu faço uma adaptação da frase, para ser jornalista tu não precisa de nada? Tu não precisa de formação para ser jornalista? Sim. E hoje não precisa. Então eu vejo muita gente dizendo, não, eu sou jornalista. Liberdade de expressão é uma coisa, liberdade de imprensa é outra. Porque tu não está ali dando uma opinião, tu está ali trazendo uma informação do que aconteceu, tu tem que ser responsabilizado pelo que tu está falando. Tanto e isso é tão importante que a primeira emenda nos Estados Unidos, que as pessoas gostam muito dos Estados Unidos como referência, a primeira emenda é a liberdade de imprensa. Agora, todas as profissões estão passando por isso, né? E isso faz parte da globalização, faz parte dessa facilidade que a gente tem hoje de comunicação, né? Porque tu vê assim, o médico, hoje todo mundo é um pouco médico, todo mundo dá receita. Todo mundo troca de jaleco toda semana, né? Agora tem os especialistas na guerra da Rússia e dos Estados Unidos. Pois é, o professor mesmo, uma coisa que irrita muito os professores é que todo mundo opina sobre educação. Todo mundo diz como tem que ser, quando que tem que dar aula, que hora que tem que dar aula, quantos períodos tem que ser, o que pode, o professor de história pode falar na aula. Se religião, história, filosofia é importante ou não é? Como que o professor de matemática tem que ensinar a fazer cálculo. E as pessoas falam isso sem estar no chão da escola. Isso. Então, assim, isso aí é uma coisa que eu acho que a gente, não adianta ficar bravo, a gente tem que aprender a conviver com isso e saber mostrar, né? Por exemplo, nós aqui, a gente não vai vir falar de notícias aqui, né, e tal. A gente está vindo sempre falar sobre educação, né? Eu até prefiro os temas de educação porque eu me sinto mais à vontade para falar, porque eu acho que a gente tem uma certa propriedade para isso, né? Assim como tu tem a propriedade para falar sobre jornalismo, né? Então, agora, é bem que tu falou, tem pessoas falando de tudo, né? E principalmente a política, todo mundo gosta de falar de política, né? E aí mete os pés pelas mãos, né? E eu acho que a gente está num segundo passo, porque a gente não está mais só no passo de falar sobre as coisas.
A gente está no passo de atuar, de ser o profissional daquela coisa que não tem Sim. conhecimento. Então a gente a gente influencia a opinião das pessoas, né? Exato. Então a gente pega o motorista de aplicativo, tá? O motorista de aplicativo, ele dirige 12 horas no trânsito. Ele não tem preparação nenhuma. Então ele está ali 12 horas no trânsito, que é uma coisa extremamente estressante, com pessoas que ele nunca viu na vida, entrando sei lá quantos passageiros num dia. E, beleza. Daí a gente cai naquela historinha de que, não, isso é empreendedorismo, isso incentiva a renda e tal. Eu já acho que a gente está caminhando para um momento onde a profissionalização está sendo baixada. Então tu tem um amadorismo, daí tu tem o advogado. Precarização do trabalho. Tem o advogado que é contratado PJ, em vez de ter os direitos dele, ele tem que fazer Uber para conseguir complementar a renda, o engenheiro, o professor. Daí tu pega desastres como esse do Monark, tem esse problema também. Tu pega Boate Kiss lá da vida. É um cara lá que tava fazendo um extra, ganhou 50 pila para ir com a banda lá, acendeu o negócio, morreram 260 pessoas. Então, para te ser o holding de uma banda, tu também não tem que ter formação nenhuma. Quem é que cobra? Quem é que fiscaliza? Então, eu acho que esse é o problema. E está tudo muito ligado à responsabilidade que as pessoas precisam assumir. Eu acho que essa pauta é importante, porque, por exemplo, essa manifestação do Monark, ela ocorreu num contexto em que tu vive num país em que grupos neonazistas cresceram 270%, de acordo com um estudo recente, né? E você teve um outro comunicador, que fez uma saudação nazista durante uma transmissão, durante uma entrevista. Então, isso é muito preocupante, né? Você também está num ano eleitoral e esses grupos aí que estão se expandindo no país também estão se armando, né? Então, são coisas assim que estão diretamente ligadas à liberdade das pessoas, mas que tem que ser vivenciada com a responsabilidade que elas assumem por aquilo que elas dizem. Porque tu não pode defender que um partido nazista tenha que o cara nazista possa ter um partido sem entender o que um partido pode fazer. Exato, e isso está diretamente... O cara, quando fala isso, ele está cometendo um crime. Tem uma lei, que eu não lembro se é 7.716, alguma coisa assim, de 89, que tipifica como crime. Então, o que o Monark fez, ele cometeu um crime... E um partido político tem as suas liberdades, as suas atribuições. Tu pode juntar pessoas, tu tem liberdade de se reunir, tu tem liberdade de colocar candidato, tu vai receber verba para fazer campanha. Exato. Não é uma coisa assim de tipo, não, nós vamos pegar e vamos ignorar o que ele fala. Não é assim, não. Eu vi até alguns comentários, inclusive na Gaúcha, que eu estava escutando essa semana, daí chamaram lá especialistas, não sei se era sociólogo, historiador, alguma coisa assim. Em algum momento ele disse que a educação falha muito. Eu, por exemplo, não aprendi sobre nazismo na escola, né? A escola ensina, né? Agora o Alessandro em horário nacional, pelo amor de Deus. Exato. Agora, se o aluno está prestando atenção, se o aluno foi na aula aquele dia, o tempo que o professor de história tem ali, 2 períodos por semana, ou mesmo lá no fundamental é um pouquinho mais, né? Mas nem sempre o professor tem a atenção cativa do aluno ali, né? E mesmo assim, é só abrir o livro de história ali, né? Então, essa é uma questão que ela já foi discutida nos anos 50, 60, 70, 80, né? Nem precisava estar discutindo. O nazismo é um absurdo e pronto, né? Não tem nem que se discutir se pode formar um partido nazista, é um absurdo. E tem muita gente que não se aprofunda nos assuntos, né? Porque tu leva essa teoria liberal, assim, de que tu tem liberdade de expressão e tal. Mas tem outros direitos que as pessoas têm. As pessoas têm direito à vida, as pessoas têm outros direitos e um não é mais importante que o outro. Então tu não pode, porque eu tenho direito à expressão, que eu posso ir lá e contar uma mentira sobre o Felipe. Tua liberdade de expressão não pode ser salvo-conduto para tu cometer crimes. Exatamente. Né? Então eu não posso ir lá e inventar uma mentira do Felipe. Não é liberdade de expressão. Isso é crime. Sim. Mas só para encerrar o assunto e depois a gente encerrar o episódio, para a gente não passar muito de 1 hora, né? Eu só queria encerrar também que foi dentro da questão levantada, isso o Rodrigo é professor de história, que ele não vai me deixar mentir. Pelo menos não mentir sozinho. Não mentir sozinho, pelo menos, né? Sim, até porque, né? Sabe como é que é? Porque falta não justificada. Se estabeleceram, e isso as pessoas confundem muito comparações, por exemplo, nazismo e comunismo. Mas por que nazismo não pode e comunismo pode? Nós temos partidos comunistas, tem o PCB, o PCdoB e tal, né? É porque dentro da filosofia, digamos, nazista, da filosofia comunista, está na filosofia, no cerne do nazismo, matar pessoas, né? Nós queremos eliminar pessoas, judeus, pretos, gays, né? Então, dentro da filosofia nazista, esse é o cerne da questão, né? Agora, dentro do comunismo,
já não, né? O comunismo é uma outra coisa que não tem dentro do comunismo matar pessoas. Comunistas e regimes comunistas fizeram isso, aconteceu, somente lá... Nem comer criancinha, né? Nem comer criancinha, no stalinismo, né? É a mesma coisa que no cristianismo. A gente sabe que dentro da filosofia cristã não existe matar pessoas, né? É o contrário disso. Mas a gente sabe que existiu uma Inquisição, então a gente não pode reduzir o cristianismo à Inquisição que matava pessoas, assim como a gente não pode reduzir o comunismo a regimes que matavam pessoas, né? Agora, já o nazismo sempre que existiu e está no cerne matar pessoas, né? E então, aí se encerra a questão. Isso Nazismo e comunismo são muito diferentes. Isso né? é aquela falta de ir mais a fundo no assunto, né? Fica muito exato. raso. E daí tu escuta lá o Rodrigo Constantino lá falando que é assim, deu. Que o nazismo é de esquerda. Tu faz o mínimo esforço comum lá e vou seguir o cara e deu, porque eu acredito nisso e é Bolsonaro e já era. Deu. Mas então já fazendo a minha fala de despedida, né? Eu fico muito contente, como eu disse lá no início, de poder receber o Bruno aí, né? Então, porque o Bruno foi meu aluno desde o primeiro ano, a gente então ficou 3 anos juntos na escola, né? Inclusive eu tava lembrando hoje, tu te formou em 2013 ou 2014? Acho que foi 2012. 2012, né? Então, pegou todo esse período, assim, de efervescência, onde a coisa ia vir depois de junho de 2013 ali, né? E todos os acontecimentos Estava nas ruas lá. que vieram, né? E então fico muito feliz de poder receber o Bruno aí, da gente poder conversar, de poder expandir a escola de alguma forma. Nós não estamos dentro da escola hoje, mas nós estamos numa escola expandida aí no mundo virtual. Então agradeço muito a presença do Bruno aí, espero que o Bruno venha fazer parte do AL Podcast, né? Até estando na mesa aí, até como entrevistador, talvez até como apresentador. Já fica o convite para ele ter um quadro dentro do AL Podcast, a gente fazer uma parceria aí com a GBC, inclusive, né? Faz tempo que a gente vem conversando sobre isso, vamos ver se esse ano a gente consegue colocar aí em prática, né? Mas daí os meninos fazem as falas de despedida e por último o Bruno, então. É um prazer ter conhecido o Bruno aí, queria te dar os parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória e te desejar muito sucesso aí nessa tua carreira de jornalista e é isso. Prazer em conhecer. Bruno, prazer te conhecer também e inclusive uma coisa que não foi dita ainda, o Bruno também tem uma participação bem importante no Instituto da Criança com Diabetes, né, Bruno? Legal. Então é uma outra vivência aí que vale a pena a gente registrar aí, porque é uma coisa super importante, enfim, né? Te agradecer bastante pela tua presença aqui, né? Te convidar para voltar outras vezes, inclusive também como mediador, como apresentador, e porque tu precisares aí, a escola tá à tua disposição aí, meu velho. A honra é toda minha, eu que agradeço por terem lembrado de mim. Espero não ter falado muita besteira aí, se falei, corta, pelo amor de Deus. Não, já tem eu aqui no quadro, então não te preocupa. Tá tranquilo. A gente não é muito fã de cortar, não. Muito pelo contrário, a gente gosta que tenha, né? E no Instituto da Criança com Diabetes, lá eu também faço comunicação, e é muito legal porque tu trabalha com uma causa, assim, é uma coisa impressionante. O Instituto, ele atende 4.300 crianças com diabetes, tudo através do SUS, então não tem nenhum custo para as crianças. E quando uma criança descobre que tem diabetes tipo 1, é um choque muito grande, porque é uma coisa que fica pro resto da vida, né? Sim. É um tratamento super caro. Então, um kit inicial de diabetes lá custa R$518 e dura um mês. Então, é um tratamento caro. Então, o Instituto faz todo esse acolhimento. Lá tem todos os profissionais, com psiquiatra, com nefrologista, com endocrinologista, com enfermeiros e tudo mais. E também na primeira consulta o paciente já sai com o primeiro kit, né? Que demora ali um mês para ele conseguir receber pelo SUS e tal. Então é um trabalho excepcional que tem aí 24 anos, comandado lá pelo Dr. Balduino, pela Ana e pelo Falcão, que é o presidente lá, que era o jogador do Inter. Não. Pô, Falcão. Claro, Roberto Falcão. Show de bola. Só podia, né? Mas meu agradecimento aí, fico muito feliz de ter vindo aqui gravar com vocês e tá aceito o convite. Quando quiser é só chamar. Então tá, obrigado Rodrigo, obrigado Viegas, Valeu. obrigado Bruno e vida longa e próspera a todos.